nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Assim como Com nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, não, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Will. Obrigado. Obrigado pelo seu sim. Obrigado. Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Dá uma acenada aí para mim. Está todo mundo Vou me dar a ouvindo. palavra aí para você se apresentar. Amém. Obrigado, Rubia, pela acolhida. Obrigado a todo mundo aí que está junto comigo nesse retiro online. Que seja um momento de graça e de experiência do amor de Deus para conosco nessa tarde. E que Deus ele possa realizar aquilo que Ele quer no nosso meio. E que a gente possa estar direcionado dentro daquilo que a palavra diz para nós nesses tempos. No tempo presente, também naquilo que ainda há de vir. E também que o Senhor possa nos guiar. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Fui pego aos 48 do segundo tempo, né? Era Danilo que era para estar aqui fazendo essa partilha com vocês, só que por alguns imprevistos, né, ele não conseguiu, e aí me colocou aqui com vocês para poder partilhar um pouco da palavra nesse retiro. Acho que todo mundo deve estar sabendo disso, né? Era para ser Danilo aqui. Rúbia? A galera estava sabendo, né? É isso. Lica! Tudo bom? Estou conhecendo aqui alguns. Eu já tive a graça de estar perto. Gente, então, iniciando esse retiro... Tava sim. Ah, maravilha. Beleza, Rubio. Eu ia falar só o seguinte, caso cair a conexão, desculpa, caso caia, né, aí a gente gera um novo link e volta, porque a cada 40 minutos, infelizmente, ele fica caindo. Tá bom? Tô ligado como é, Obrigada. valeu. Então, eu vou tentar, dentro desse tempo, fazer para que a gente não perca a linha de raciocínio. E aí depois a gente volta para rezar um pouco, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. O tema, a primeira pregação do retiro é Espera no Senhor nas perspectivas dos 5 Ais. Esse tema ele foi retirado do livro de Abacuque, né? Eu queria que vocês pudessem ir comigo lá. Abacuque, capítulo 2, no versículo 6. A nossa partilha vai ficar em volta do livro de Abacuque, do capítulo 2, do versículo 6 ao 20. Vou adiantando aqui, dando uma introdução. Eu sei que a gente já rezou, mas rezar nunca é demais. Então, enquanto vocês procuram aí a palavra, eu vou fazer uma oração breve aqui para que a gente possa se conectar ainda mais com o coração de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esse momento, mas que o Senhor possa nos tocar com a tua palavra, nos levar a um momento de conversão, Jesus, mas acima de tudo que o Senhor possa nos colocar em teu colo nesta tarde, neste retiro, e que a gente possa compreender tudo aquilo que vem do alto, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos conecta na tua vontade. Faz com que a palavra de hoje gere paixão em nós. Amém. Vamos lá, minha gente? Vocês conseguiram achar? Esse tema é um tema pancada, viu, velho? Ainda não, calma. É lá no finalzinho do Antigo Testamento. Acho que 2 livros antes tem o livro de Abacuque. O capítulo. Qual é o capítulo? Capítulo 2, versículo 6. Do 6 ao 20. Pronto, aí tá certo. Valeu, cara. Massa, valeu. Galera, é o seguinte, ó, esse tema é muito de uma compreensão um tanto que profunda da vontade de Deus, né? Abacuque é um dos 8 profetas menores, e aqui, nesse livro, né, a Bíblia inteira não fala muito de Abacuque. É só, principalmente, no livro dele e uma outra passagem em outro profeta do Antigo Testamento. O livro de Abacuque é uma
é um diálogo que existe entre ele e o seu Deus, né? O nosso Deus, Yahvé, né? O Senhor, o Deus de todo o universo. E ele está fazendo um diálogo com Deus de socorro, né? De atrair a vontade de Deus para tirar o povo dessa situação. E essas imprecações, né, como é o título da pregação, esses 5 ais que Jesus coloca, que é o próprio Deus falando através do profeta, né, nesse diálogo, mostrando como o Senhor age com aqueles que não são fiéis à sua palavra, com aqueles que não estão seguindo as diretrizes do alto, né, do próprio Senhor. Então, o que é que ele coloca? Essas imprecauções é como se fossem maldições, né, daqueles que não conseguem compreender com profundidade o que é a vontade de Deus. E é muito maluco, né, a relação que o profeta Abacuque faz nesse diálogo com Deus. Porque o Senhor, ele apresenta o profeta Abacuque essas 5 imprecações baseado naquilo que o povo estava vivendo, né? Se você for lá no capítulo 1, no versículo 5, Deus vai falar assim: olhai entre os povos e contemplai, espantai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra. Vós não acreditareis, se fosse contada. Sim, assim eis que suscitarei os caldeus, esse povo cruel e impetuoso, que percorre vastas estações da terra para conquistar habitações que não lhe pertencem. O que é que a palavra está dizendo? Deus está levantando um povo que não é o dele, os caldeus, para fazer um flagelo ao seu povo. Por isso que ele diz assim: vocês não vão acreditar na obra que eu estou fazendo. Se a gente traduzir para os tempos atuais, a gente vai compreender dentro da linguagem que Paulo leva. Paulo diz assim, eu consigo, Deus falando, né? Eu consigo de um mal realizar um bem ainda maior, né? Concretizando aquilo que está na palavra que diz assim, tudo, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo anda de acordo com aqueles que, a Bíblia diz que aqueles que são justos diante de Deus, aqueles que tentam andar de acordo com a vontade de Deus. Esse andar de acordo com a vontade de Deus, eu posso traduzir para a nossa realidade, que é andar com o Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito Santo que nos dá a capacidade de andar na justiça de Deus. Se a gente levar para o lado da misericórdia, né, porque é um tempo que a igreja viveu agora, Santa Faustina vai dizer para nós que a justiça de Deus, a ira de Deus é a sua misericórdia. Ou seja, se a gente levar ao ponto da letra, é como se fosse assim, o que eu estou preparando para vocês, vocês não têm compreensão daquilo que eu vou fazer. Né? É como se a gente olhasse traduzindo para a nossa realidade, olhasse para essa pandemia e a gente não conseguir olhar com os olhos humanos algo que Deus possa fazer de grandioso a partir disso aí. Só que quando você olha a partir da fé em Deus, você começa a entender e a depositar sua esperança no Senhor. Aí o que acontece? Você e eu, como jovem sarado, como cristão, não vai entender como todo mundo está entendendo somente, né? O que todo mundo consegue ver com os nossos próprios olhos. A gente vai levar para uma perspectiva da vista do coração, aquela que é revelada por Deus no nosso interior. Ou seja, como se ele estivesse dizendo, como ele disse ao profeta Abacuque, o que eu estou fazendo com vocês? Se eu contasse, vocês não iam acreditar. Porque aparentemente é como se Deus estivesse destruindo o seu povo. Mas é bem verdade que esse processo de destruição é um processo de reconstrução diante daquilo que é o plano maior de Deus. Né? Então, eu, como jovem sarado, preciso me posicionar nesse tempo e depositar a minha esperança em Deus. Mesmo os tempos estando difíceis, mesmo aparentemente esteja uma nuvem pesada sobre nós, uma nuvem escura sobre nós, a minha confiança, mesmo que seja ela expressada como um socorro, como Ana fez, né? Quando ela queria engravidar e ela era estéril, e ela vai ao templo, ela se prostra diante de Deus, chora, abre o seu coração, né? Desesperadamente. Mas ela está chamando a atenção de Deus. E é o mesmo movimento que Abacuque está fazendo. Como jovem sarado e como cristão, a gente precisa compreender isso, gente.
na Bíblia, sempre existe um roteiro, um movimento, um método que vai nos conduzir para você entender se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem do homem. Quando você começa a entender essa compreensão, você começa a lutar melhor sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida em particular, como também na vida de um povo. Né? Então, por exemplo, quando eu estou lutando contra a minha concupiscência, eu preciso entender que essa luta contra a concupiscência, ela precisa vir a partir da minha experiência com o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que, através da graça, ele pode me dar a graça de me converter. É a mesma coisa de nós estarmos aqui, dentro da palavra de Deus, ouvindo essas advertências do Senhor a um povo que não o obedece. É como se o próprio Senhor estivesse dizendo assim, ó, não adianta vocês se reunirem, não adianta fazer absolutamente nada, se esse movimento que vocês estão fazendo não gerar conversão em vós. Vocês estão entendendo, minha gente? Não adianta a gente se mover para estar aqui online, se mover para estar dentro das missões, se esse estilo de vida não gerar conversão em nós. Por mais que a pregação que você faça seja bonita, por mais que o seu estudo seja fabuloso, por mais que as experiências que o Senhor está fazendo você viver dentro do estilo de Jovens Sarados, porque é bom conviver, é bom estar junto. Por mais de tudo isso que você está vivendo, se esse estilo de vida, se essa regra de vida, se o que o Senhor coloca no teu coração quando você faz o estudo da palavra, você não converte esse pensamento de Deus, da Bíblia, para a sua prática de fidelidade a Deus, isso não vai adiantar de absolutamente nada. O que é que Deus está nos alertando agora? Meu irmão, esse tempo que nós estamos vivendo, Deus, ele age dentro do silêncio, né? A manifestação de Deus, ela está acontecendo. Mas só consegue compreender isso quem estiver entronizado dentro da vontade dele. E é isso que Deus está colocando em nós. Minha gente, essa primeira pregação do retiro, ela vai abrir os nossos olhos. Esses 5 A's que a gente vai falar aqui agora, ela é uma perspectiva daquilo que você pode enfrentar cotidianamente na sua missão e na sua vida de cristão. Então, eu preciso traduzir o que a Bíblia está querendo me dizer hoje para o meu dia a dia. Não é para a missão somente. Não é só no plano big picture, no plano maior. Mas é para você. Essa palavra hoje é para você. E que ela possa entrar na sua vida e fazer com que você tenha um barulho interior dentro de você para mudar de vida. Meu irmão, a minha missão aqui hoje é fazer com que eu por primeiro, junto com vocês, queira mudar de vida. Amém? Então eu espero que hoje o Senhor possa nos fazer esse movimento juntos. De que é bom e é frutífero estarmos unidos aqui, mas mais do que tudo, esse momento que nós estamos vivendo agora tem que gerar conversão em você. Seja em que nível você está de vida dentro do ser sarado. Independente de tudo que você tem vivido até agora. E eu sei que cada um tem a sua particularidade e especificidade. Ninguém aqui anda como todo mundo anda. Cada um tem as suas próprias pernas para andar. Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, tem diretrizes que são específicas para mim, tem diretrizes que são específicas para a missão. Mas eu preciso me posicionar dentro da vontade de Deus. Então, o que é que Jesus, ou melhor, o que é que Deus, através da palavra, ele fala ao seu profeta Abacuque? O seu primeiro ai, que ele fala, ai daquele que acumula o que não é seu. É um direcionamento para aquele que é o saqueador. Para o posicionamento de um homem que ele pode estar dentro do poder, ou ele pode ser um coordenador de missão, ou no mais simples, que é ser líder da sua própria vida. Ele fala assim, ó, ai daquele que acumula o que não é seu. O que é que ele está querendo dizer? O cara que é um saqueador. A tradução para esse ai é a pessoa que é saqueadora, que ela suga o que não é dos outros pelo lugar que ela está. Como se a gente traduzisse para uma posição de que vamos dizer que eu sou o coordenador da missão, e aí eu começo a colocar julgos, colocar fardo e peso sobre os servos, para eles viverem tudo isso, e eu não estar vivendo. Isso é o ai que o Senhor está traduzindo para a nossa vida. Ai de ti, que acumula o que não é seu. Ou seja, que rouba aquilo que é do povo. E você atrai para você se satisfazer daquilo que é do povo. Daquilo que é nosso, entende? Quando o profeta
fala isso, ele está dizendo assim, até quando, meu irmão, minha irmã, Deus te dá uma graça específica para você liderar um povo, para você conduzir uma nação, e você usurpa disso, você rouba a glória de Deus e atrai as pessoas para si mesmo. Quando uma liderança, ela centraliza tudo dentro da vontade dela, tudo tem que andar de acordo com ela, isso já gera uma perspectiva de não ser obediente à luz daquilo que Deus coloca dentro da obra. À luz daquilo que Deus coloca em diretriz da igreja. É a mesma coisa de eu pegar e ver o Papa Francisco dar uma diretriz para toda a igreja católica e eu me posicionar contrário a essa verdade. É eu me colocando numa perspectiva de dizer assim, ó, não, a igreja está errada, quem está certo sou eu. Numa perspectiva individualista, egocêntrica, pensando que só eu posso ter a razão e a verdade por excelência. Eu tenho que me submeter à palavra de Deus. E essa obediência pode gerar o que aconteceu também no coração de São Francisco, para trazer um exemplo para você. Ele não precisou sair da igreja para revolucionar a igreja. A obediência e o amor que ele tinha à igreja fez com que ela se revolucionasse. Diferente de um pensamento, por exemplo, protestante, que ele precisa se desvincular do corpo de Cristo para poder fazer uma transformação. A transformação, por primeiro, ela deve acontecer dentro da gente. E aí, meu irmão, pode ter certeza que aquele espírito que habita em você e que habita em mim, ele pode mover o céu para atrair a glória de Deus. Então, o que é que ele está dizendo aqui nesse maldito aquele que é ganancioso, maldito aquele que é saqueador, maldito aquele que quer atrair tudo para estornar o seu povo. É uma orientação que Deus está colocando para nós. Porque, se você olhar para a nossa realidade, quantas pessoas hoje vendo a pandemia que nós estamos vendo no mundo inteiro e tem pessoas querendo se sobressair em cima dessa situação, minha gente? É como se Deus estivesse dizendo assim, maldito seja vós, cara, que está pensando só em você e não está pensando no bem comum da nação. Eu vou levantar uma nação tão forte, tão poderosa, que vai ser avassaladora e vai destruir todos aqueles que não me obedecem, todos aqueles que não ouvem a minha palavra. O segundo ai, que é no versículo 9, vai dizer assim, ai daquele que ajunta ganhos injustos para a sua casa, para colocar bem alto o seu ninho, para escapar à mão da desgraça. Ou seja, é o cara que dentro da vida cristã é um homem que é arrogante, é um homem que quer viver somente voltado para o seu bem, seu interesse próprio. E olha, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas no nosso meio faz com que esse tipo de pessoa destrua uma missão. E qual é a nossa posição? Eu não posso chegar e dizer assim, Will, isso é massa, você está certo mesmo, o meu coordenador é assim, ou o meu líder de célula, ou o meu coordenador de ministério. Você está muito certo, meu irmão, você vai continuar sendo igual a ele. O que é que você tem que fazer na posição que você é de servo de Deus? Implorar os céus, como Abacuque fez. Senhor, mova, vem em nosso socorro. Você não está vendo que essa pessoa não é a pessoa para nós? Você está vendo que esse movimento não é da tua vontade, não é do teu agrado? Você vai continuar parado, Jesus? Faça alguma coisa. Esse deve ser o nosso posicionamento, de interceder a Deus para que Ele direcione o seu povo. Porque, meu irmão, minha irmã, eu e você, neste mundo, nesta terra, tem concupiscência. Por mais bonzinho que você seja, por mais fiel e que viva bem a lei de Cristo, você ainda comete erros e falhas e pecados, é a palavra que diz. Então, todos nós aqui temos alguma falha. Todos nós aqui precisamos melhorar em algo. Então, eu tenho que me posicionar de que maneira? Eu tenho que me posicionar para ajudar essa pessoa que não está conseguindo guiar, nem ser guiado pela luz de Cristo. Você tem que se aproximar dessa pessoa que está se achando forte e dizer, meu irmão, você não precisa das suas forças para guiar uma missão. Você só precisa das forças e da graça que vem do alto para guiar o teu povo. Porque senão, meu irmão, nós vamos nos tornar um povo ganancioso. Nós vamos nos tornar um povo que acha que a gente pode fazer tudo e conquistar as nações. Meu irmão, o único que é dono de tudo isso que nós estamos tendo aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está sentado e é Ele que governa todas as coisas. Eu e você somos somente servos do Senhor.
Mas para isso você tem que entender que antes de ser servo, ele te dá uma filiação. O seu serviço, ele é correspondente à filiação que você adquire para si. E aí você vai dizer, eu sou um filho de Deus, eu preciso me posicionar diferente do que o mundo está fazendo, de como o mundo prega. Então, é uma segunda alerta que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, na palavra de Deus, está revelando a Abacuque. Para o seu povo, não é para um povo pagão, ele está falando diretamente para o seu povo que está vivendo de forma errada. E aí, o terceiro ai, no versículo 12, diz assim, ai daquele que constrói uma cidade com sangue e funda uma capital na injustiça. O terceiro ai, ele está dizendo assim, ó, maldito aquele que é assassino, que para viver ele precisa matar os outros, que para achar que ele está vivendo bem, o seu cristianismo, ele tem que colocar o dedo na cara daqueles que dizem que são cristãos e estão vivendo de forma dúbia. Meu irmão, entenda uma coisa, no cristianismo, o espaço que você tem é de ser misericordioso. Quanto mais você se aproximar do coração de Jesus, mais vai gerar vida dentro de você. Você não vai querer matar as pessoas que estão já morrendo, você vai querer ressuscitá-las. Você vai querer trazer vida para elas. Isso é uma característica nata do ser sarado. Quando você vê um servo já um sarado de tal, que ele está na boca dele, ele consegue mais profetizar morte do que vida. Meu irmão, vamos nos unir em oração e tirar esse nosso irmão amado das trevas, porque ele não está sendo guiado pela luz do Evangelho. Por mais tribulosa, por mais dificultosa que seja a vida, a nossa esperança está no Deus que está vivo, que ressuscitou e que governa todas as coisas. Não seja uma pessoa atemporal, achando que Deus está longe dos tempos presentes. Não, Deus está aqui conosco, experimentando e vivendo todos os passos junto conosco. Eu não vou conseguir a todo tempo estar com vocês, mas a promessa do Senhor, meu filho amado, coragem, eu estarei convosco até o fim dos dias. Essa é a âncora que você deve se assegurar. Amém, meu irmão? Essa é a palavra que deve te guiar para a vontade de Deus. Então, não tem perspectiva. Por mais longe de Deus que o irmão que está do seu lado aí virtualmente esteja longe da vontade de Deus, você não pode assassiná-lo. Você deve trazer vida ao coração dele, ânimo ao coração dele, porque você está conectado na videira. E da videira só pode sair fruto bom, vinho bom, uvas boas. Não tem como você estar conectado na videira e produzir frutos maus. Ou ser aparentemente uma figueira que tem figos e quando você chega perto não tem absolutamente nada para dar. Meu irmão e minha irmã, Deus está nos alertando para que você e eu tenha uma vida de intimidade com Ele, para que Ele revele a você vida. Vida do coração de Deus, da justiça de Deus, só tem um espaço, é a vida. Você olha para Jesus crucificado, você não consegue entender que ali ele está nos levando à morte. Não, ele se deu por inteiro para gerar vida dentro de nós. O quarto ai, que está lá no versículo 15, diz assim, ai daquele que faz beber seu vizinho. Tu misturas seu veneno até embriagá-lo para ver a sua nudez. O que é que ele está dizendo aí? Olha? É a mesma perspectiva do homem arrogante, que ele traz tudo para si. Ai daquele que tenta ludibriar aqueles que são filhos de Deus, enganar os filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas com essa mesma palavra que nós estamos partilhando agora, com essa mesma Bíblia que eu e você tem, utiliza da palavra de Deus para ludibriar um povo, para enganar uma nação, para enganar aqueles que estão à nossa volta, porque tem uma boa dicção, porque tem poder de persuasão. Meu irmão, você tem que ser guiado pela luz e pela graça do Evangelho de Deus, mas é o próprio Espírito Santo que conecta dentro de você essa verdade. Olhe bem a quem você está ouvindo. Olhe bem e entenda bem a quem você está escutando nesses tempos de hoje.
Não fique na superfície. Não acreditem em tudo que lhe falam. Não queiram viver como pessoas, como crianças somente. Mas sejam maduros na fé para compreender e você não ser ludibriado pela própria palavra de pessoas de má fé. Jesus já nos alertava sobre isso. Muitos virão dizendo em favor do meu nome, dizendo que sou eu. Ele já nos alertava de que existiriam pessoas que utilizariam da própria palavra de Deus para tentar nos enganar. Muito cuidado, minha gente, nesses tempos, para você compreender a quem você está servindo, a quem você ama por excelência. Por isso, nesses tempos, se debruce sobre a palavra de Deus. Queira cada vez mais, não aquilo que a multidão gostava e queria, que eram as curas, os milagres, a prosperidade, todas essas coisas que Deus pode nos dar. Mas muito mais, meu irmão, não seja apaixonado pelas coisas que Deus pode te dar, mas seja apaixonado pelo Deus que Ele é. Seja apaixonado pelo Deus, pela excelência que Ele é, não por aquilo que Ele pode te oferecer em ser filho dEle. A salvação já está na nossa disposição, já está na nossa bagagem, mas se você não amar Jesus por totalidade, você nunca vai compreender o que é um processo de salvação. Você nunca vai conseguir viver o céu na terra, porque você está cumprindo somente a regra e a lei. Você tem que viver como verdadeiramente um filho de Deus, amado de Deus. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Não só para cumprir, para dizer que você é uma ótima pessoa que cumpre todas as leis. Meu irmão, Deus não espera cumprimento de lei por lei. Deus espera um coração de uma criatura, de um filho como eu e você é, para amá-lo por excelência. Olhar para a criação de Deus, olhar para a nossa obra, olhar para a igreja, olhar para todas as manifestações de Deus e dizer, meu Pai, como é bom andar contigo, Senhor. Como é bom te entender, Jesus. Como é bom declarar aquilo que o salmista diz. Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando você compreende isso, você não vai ser saqueado por aqueles que estão à frente e você não vai ser ludibriado pelo sabor do vinho. Amém? O quinto ai, ele coloca na perspectiva. Ai daquele que diz, versículo 19, a madeira, desperta, a pedra silenciosa, acorda, ela ensinará, ele o revestido de ouro e prata, mas não há sopro de vida em seu seio. O que é que o profeta Abacuque está querendo dizer nesse quinto ai? Ele está dizendo assim, ó, ai de você que é idólatra. Ai de você que não ama Deus pelo que Ele é, somente. Ele está dizendo assim, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com aquilo que você tem colocado por primeiro na sua vida. Seja o dinheiro, seja os seus prazeres, seja qualquer outra coisa que não esteja que está no lugar que é de Deus. Essa é a perspectiva que Abacuque coloca. Meu irmão, essa palavra é dura para nós. Porque são maldições direcionadas ao povo que Deus ama. Ele nos ama e por isso que ele nos adverte. Por isso que ele nos coloca numa posição de tensão. Porque se você ficar numa vida morna, meu irmão, você vai se perder. Deus, ele te chacoalha para você ter vida. Deus, ele te chacoalha para te trazer uma vontade nova de viver conectado nele. E é isso que ele expressa a Abacuque. Abacuque, eu vou levantar um povo, eu vou levantar uma nação que não é minha. Eu vou levantar, como diz lá no capítulo 1, eu vou levantar os caldeus e vou, através dele, mostrar o meu flagelo. E Deus, ele fala como esses homens eram velozes para matar, como eles eram guerreiros excelentes na guerra. Tudo para quê? Tudo para que eu e você possa compreender
Eu e você acredito que nós somos batizados, somos cristãos, estamos aqui para reinar dentro de um único reinado, que é o senhorio de Cristo. Eu e você precisa compreender isso, que eu e você faz parte do redil de nosso Senhor Jesus Cristo. Em um momento da nossa vida, seja no Maranatá ou em qualquer outro ponto, o Senhor veio para te dar uma identidade celestial. E essa identidade é muito valiosa. E não foi você que a conquistou, foi Jesus que a conquistou na cruz. Às vezes, meu irmão, a gente se coloca, como até nos profetas, se eu não me engano, é Esaú, que ele troca a sua primogenitura pelo seu estômago. Pela fome que ele estava, ele troca a sua primogenitura pelaquilo que era dentro dele. É como se você dissesse assim, ó, o próprio Deus falando, como Paulo também fala na carta aos Romanos. Tem muitas pessoas que são guiadas pelo seu próprio estômago. Ou seja, guiado pela sua própria vontade. Quando começa a apertar o calo, você cai fora. Ou seja, você está dizendo assim, Will, você é um idólatra de você mesmo. Porque quando você ouviu de Jesus aquilo que era fácil para você viver, você viveu. Mas aquilo que custava você caiu fora, arredou. Ou seja, está dizendo assim para mim mesmo, você só fica em Jesus até o ponto que é agradável a você. Quando Jesus começa a te cobrar de verdade uma mudança de vida, você sai fora. Encontra uma desculpa, encontra alguma coisa e vaza. Porque você é idólatra de você mesmo. Você acredita que você sozinho consegue se salvar ou ser uma pessoa boa. É o que Paulo também vai dizer no Romanos. Você é um patife, seu cabeçudo, sua anta. Como você quer comparar os desígnios de Deus para um ser humano ou para uma nação? Ele até dá um exemplo assim. Você quer dizer que o autor da obra, ele não entende do que ele produziu? Como que uma obra vai dizer para o seu autor, você me desenhou errado? Você me fez errado. Meu irmão, o Criador de todas as coisas é Deus. Ele sabe de tudo que ele está fazendo. E esse silêncio de Deus é fecundo, meu irmão. É fecundo o silêncio de Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, no versículo 20, ele vai dizer assim, mas Deus está em seu santuário sagrado. Silêncio em sua presença, a terra inteira. O que é que Abacuque está querendo dizer no finalzinho dos 5 A's? Ele está dizendo assim, ó, meu irmão, aguenta firme, porque o homem que está no trono, que é o próprio Deus, ele tem tudo sob o seu controle. E ele não age nem antes, nem atrasado, ele age na hora na sua vida. Só esteja bem posicionado, porque na hora certa, o Deus, que é o nosso Deus, ele vai agir. Por isso que a nossa esperança deve estar fincada em Jesus. Se você for comigo lá em Romanos 15, no versículo 13, você vai encontrar uma perspectiva que Paulo diz para esse povo que era grego, que adorava diversos deuses. Olha o que ele diz lá no versículo 13, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. Ou seja, não é você, não sou eu que produz esperança em nós mesmos. É a ação do Espírito Santo. É o poder de Deus que faz com que eu e você tenha um coração esperançoso. Por isso Paulo está dizendo, meu irmão, acumule-se de alegria, acumule-se de paz e mais ainda de fé. Porque o Espírito Santo, ele vai agir. Ele vai agir e vai fazer com que essa esperança transborde em você. Agora foi. Meu irmão, receba, lá não pega. Receba de Deus, receba de Deus essa perspectiva de que eu e você somos portadores da alegria que vem de Deus, da esperança que vem de Deus. E aí eu queria deixar como exercício de experiência interior para vocês o que está escrito no Evangelho de Lucas.
Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Olha, preste atenção. O livro de Mateus, ele traz as 8 bem-aventuranças. Já em Lucas, ele traz, é o que vocês vão ler, ele traz 4 bem-aventuranças e as 4 ameaças. E eu vou começar pelas ameaças para vocês verem, e era nisso que eu queria que vocês pudessem meditar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você pode estar me ouvindo agora, nós estamos na presença de Deus, isso aqui vem de Deus, porque é a palavra dele que diz, né? Onde um mais estiver reunido em meu nome, aí eu estarei. Nós estamos aqui não pelos jovens sarados, não somente pela igreja, mas porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui para adorar a Deus. A igreja, os jovens sarados, é a metodologia, a estratégia que Deus colocou na nossa vida para nos atrair para a vontade dele. Aí, olha o que ele diz. As ameaças que Deus faz através de Jesus. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos os bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. É a mesma visão que Deus está colocando para nós. Ai daqueles que querem deturpar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para você, ó. No versículo 20 ele diz assim: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aqui eu quero encerrar. Essa pobreza que Deus está colocando aqui é total dependência dele. Por mais tempo que você já esteja andando com Jesus, por mais tempo que você já esteja vivendo um processo de conversão, você precisa ser pobre de espírito. Você precisa dizer todos os dias: Deus, Pai, eu necessito de vós. Deus, eu preciso de ti. Eu preciso, Senhor, do teu toque. Eu preciso porque a minha vida depende de ti. Se você for em Romanos 16, no finalzinho da carta que ele escreve, ele coloca uma doxologia. A doxologia é uma palavra grega que significa doxo, glória, e logia, palavra. Ou seja, é uma adoração, é um hino de louvor a Deus. O que é que Paulo está fazendo, galera? Romanos 16, no versículo 15, é a doxologia. Ele diz assim, ó, aí a nossa palavra de esperança para encerrar. Espera no Senhor nas perspectivas dos 5 A's. Olha o que ele coloca. Olha a esperança de Paulo, meu irmão, minha irmã. É para você se alegrar comigo, como ele faz no versículo anterior, no 15. Se alegrar e encher o seu coração de paz, de esperança e de fé. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Revelação do mistério. Olha o que ele coloca. Envolvido em silêncio desde os séculos eternos. Ou seja, como que Deus se movimenta? Em silêncio. Até a revelação de Deus em Jesus Cristo. Até a consumação dos tempos e a liberação do Espírito Santo para pairar sobre a minha vida e também para estar dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas mais do que tudo, ele quer andar com você. Por isso ele coloca assim, ó, envolvido em silêncio desde os séculos eternos. Aí ele começa a fazer a doxologia. Agora, porém, manifestado e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer todas as nações, para levá-los à obediência da fé. A Deus, o único sábio por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é que ele está dizendo aí, meu irmão e minha irmã? Tudo é de Deus. Tudo, eu sou para Deus. A sua vida é para Deus. Você só vai ser feliz quando a sua vida for totalmente dele.
Quando você tiver a mesma identidade que Paulo revela, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o quê? A sua carne, a sua vontade morrendo e você começando a ter a identidade de Cristo. Por quê? Pelos séculos dos séculos, a glória é de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que essas atenções, que esses 5 A's possam nos colocar numa posição de alerta, mas acima de tudo, depositar a nossa esperança em Deus. Porque é Ele e nele que eu encontro todas as respostas para a minha vida. Como o próprio Abacuque vai dizer no versículo 19, no capítulo 3. Deus, meu Senhor, é a minha força, torna meus pés semelhantes aos da gazelas e faz caminhar nas alturas. A minha força e a minha esperança é Jesus Cristo. A minha e a sua esperança é o Senhor. Que Deus possa guiar todos vocês nesse retiro. Que Deus possa encher o seu coração de amor, de esperança, de fé. E que você cada vez mais possa ter a mesma alegria dos primeiros cristãos. A minha vida é para manifestar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofra o que sofrer, doa o que doer, dentro de mim existe uma alegria que não foi o homem que colocou, mas o próprio Espírito Santo de Deus, revelando em mim, eu sei a quem eu sirvo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, galera. Queria agora deixar para vocês partilharem alguma coisa, não sei se dá para a gente rezar junto, mas que o Espírito Santo agora possa encher o seu coração de esperança e de alerta. Eu e você precisa todos os dias mudar e se converter para a vontade de Deus. Obrigado por estar aqui comigo, gastar um tempo do tempo precioso de vocês para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Tamo junto! Obrigado, Will. Deus abençoe, viu? Amém. Foi muito bom, muito bom, muito... Com certeza gerou conversão no nosso coração. Não tenho dúvida disso. Se não gerar, eu me lasquei. Não consegui fazer a vontade de Deus. Amém. Obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém, meu povo. Queria dar um abraço em todo mundo. Não é? Abraço virtual. Aí só vai assim, né? Você quer rezar um pouco, se quiser, dá tempo ainda. Dá tempo? Vitória, também eu conheço a Vitória. A gente foi para um acampamento junto, né? Pegou uma carona lá. Que massa! Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu conheço. Já, né? Porque agora eu já conheço vocês todos. Deixa eu ver. Não sei, gente. Mas eu quero dar um abraço a todo mundo. Vocês fazem parte do mesmo carisma que o meu. A Lica eu conheci, foi o meu primeiro aprofundamento, não foi, Lica? Bom demais. A gente foi até para Aparecida junto. Gente, estou feliz pelo sim de vocês, pela perseverança. Espero que a gente possa se encontrar aí e que a gente possa ficar fincados em Jesus, né? E o mais importante, vamos rezar um pouco junto agora, né? Que é Deus que faz com que o nosso coração se movimente. Isso. Calvanzão mandou um abraço assim para mim, né, Calma? Gente, Deus abençoe vocês, viu? Acho que todo mundo que eu estou vendo aqui. Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. E vou dar 10, 15 segundinhos para você refletir um pouco na sua vida de cristão. Será que eu, como servo de Deus, como filho amado de Deus, nas minhas atitudes, naquilo que eu faço na minha missão, eu estou sendo um pouco saqueador? Ao invés de direcionar os meus irmãos para Jesus, eu estou direcionando-os para mim? Meu irmão, isso é muito sério, que o Espírito Santo de Deus agora possa te dar esse clareamento, essa visão do alto, para que você canalize todas as suas energias, todas as suas forças, tudo para o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, faça esse raciocínio e essa reflexão na presença de Deus agora. Será que eu estou sendo ganancioso? Achando que eu vou ser um melhor servo se eu estiver numa posição de liderança? Meu irmão, Deus, Ele só precisa do seu sim, cara. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele onde Ele te colocar hoje. Se Ele te chamar para águas mais profundas, vá.
Vá, porque Ele sabe a quem Ele chama. Talvez você possa se colocar, meu Deus, mas eu não estou preparado. Espírito Santo, eu não vou conseguir. Meu irmão, você está certo. Você não vai conseguir, mas a graça de Deus que está sobre você te impulsiona. Te impulsiona sim, e você vai conseguir pela força do Espírito Santo. Quando você tiver esse coração generoso e humilde, de entender que você constantemente precisa da graça de Deus, você vai voar alto. Alto, porque você está sabendo a quem você está entregue. A quem tire suas armaduras e se entregue a Deus hoje. Submissão total à vontade de Deus. Hoje o Senhor está despertando você a atrair vida. A colocar Ele no centro, como Paulo bem fazia na sua doxologia. Senhor, Tu és o meu Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam destinados a Ti. Arranca de mim todos aqueles olhares de querer concentrar em mim. Meu irmão, eu não presto para nada. Tudo que eu consigo fazer é graça de Deus. Tenha essa compreensão, esse entendimento. O Espírito Santo hoje está dizendo, meu irmão, os dons que eu te dei são irrevogáveis. Mas não deturpe os meus dons. Se eu te dei o dom de pregar, de anunciar, se eu te dei o dom de liderar, não é você que lidera, sou eu e você que lidero. Então não creia nessa mentira que o inimigo coloca dentro de você. Se você está fazendo tudo indo muito bem, meu irmão, é a graça de Deus e seja grato por isso. Porque você está correspondendo com excelência à vontade de Deus. Eu estou te colocando agora numa posição, meu irmão, minha irmã, de você olhar para dentro de você. Você sabe em que posição você hoje está na vida cristã, na liderança da sua própria vida, nos seus afazeres cotidianos, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Meu irmão, ande de acordo com a vontade de Deus. Atraia a presença de Deus hoje. Senhor, nós estamos aqui para atrair a tua vontade para a nossa vontade. Que a minha vontade seja a tua vontade, Jesus. Meu Deus, faça uma intervenção na nossa vida e no nosso caráter hoje, Jesus. Muda o meu ser ruim, Deus. Me converte, pelo amor de Deus. É impossível, Deus, eu ouvir tanta coisa do teu coração, tanto amor e tanta misericórdia vinda de ti e eu não mudar de vida, Jesus. Me converta hoje, Senhor. Me coloca, não uma perspectiva de regra, mas uma perspectiva de amor, o desejo de me confessar quando eu não estiver andando de acordo com a tua vontade. Desperta em mim, Senhor, um temor santo da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu que vens como o guerreiro que sai em socorro do seu povo. Tu que diz para nós, ei, jovem sarado, você não está sozinho, pois conta com a ajuda e o poder de Deus. Receba de Deus, meu irmão, essa palavra, essa verdade. Você não está só. Deus está com você. Deus está com você. Extirpe do seu coração agora toda perspectiva de morte, todo desânimo. Todas as coisas que o encardido tem encontrado brechas para colocar depressão, baixa autoestima dentro de você para te levar para o poço. Não! A sua confiança está em Deus, Ele já venceu. Ele é o nosso guerreiro, Ele que combate em nosso favor. Chame hoje seu anjo da guarda para se posicionar diante de ti. E ele combata com você os combates espirituais. Senhor Deus, hoje move o céu para os teus servos que estão aqui reunidos pelo poder do teu nome. E nos coloca nessa posição de alegria de fazer parte do seu time, Jesus. Mas mais do que tudo, Senhor, nos coloque dentro de uma vida que possa nos trazer alegria mesmo diante das adversidades. Visita-nos, Senhor, com o anjo da paz hoje. Com o anjo Gabriel trazendo uma boa nova para nós, Senhor. Traz paz aos corações que estão atribulados, Jesus. Eu te peço tudo isso, Senhor, pela ação do teu Santo Espírito. E eu peço para que você possa orar um pouco no Espírito Santo comigo agora. E se o Espírito Santo te falar algo específico que é para você, você guarda e abraça. Se for para essa comunidade, nós que estamos aqui, e se o Espírito Santo falar, testificar no teu coração que é para nós,
Não tenha medo de ser boca de Deus. Mas agora eu quero que você se entregue. Se integre à oração no Espírito Santo. Se você puder, você feche os seus olhos um pouco e ore um pouco no Espírito. Fique na presença de Deus. Visita o teu povo, Senhor. Faz-nos sentir a tua presença aqui, Jesus. Eu sinto de Deus muitos no nosso meio aqui está sendo visitado poderosamente pelo Senhor. Receba de Deus, está sentindo um calor. Algo está acontecendo dentro de você, meu irmão. Ele é o Espírito Santo. Ele está te visitando agora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui na minha casa, na casa dos meus irmãos. Sua presença é real aqui, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados a ti. Muito obrigado, Jesus. Eu queria também me conectar com vocês, meus irmãos, ao coração da Virgem Maria. Ela que é obediente por excelência. Ela que escuta de Deus por excelência. Nos envolve com teu manto, Virgem Maria. Nos protege e nos blinda de todas as armadilhas do inimigo. Vamos rezar juntos, Ave Maria, e aí, se Deus suscitou algo no coração dos meus irmãos, vocês podem usar da boca agora e falar. Mas antes disso, eu queria consagrar a vida de cada um de vocês ao Sagrado Coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E se vocês tiverem algo de Deus para nós, tá liberado, né? Rúbia. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como Deus é bom, né? Tá liberado. Se alguém quiser dar alguma palavrinha, algo. Senão a gente vai ouvir mais uma música aí com o Guilherme, que ele já pegou o violão aqui. Vamos rezar um pouco junto. Me vinha muito uma oração, desde o início, quando a gente iniciou, de que é um tempo de nós assumirmos de verdade, como até na mesma prolongação que você falava, Will, nós assumimos esse chamado que Deus tem para nós, esse chamado tão bonito que é o Jovens Sarados para nós. E não ter vergonha de ser quem nós somos, de viver essa loucura, de viver essa radicalidade. Claro, vinha muito também a questão da sobriedade, de entender os limites em relação à família, a questão de limites mesmo, sabe? Limites do local, essas coisas. Mas de tudo aquilo que a gente puder dar do nosso carisma, para onde a gente passar, a gente deixar essa marca, como se a gente deixasse pequenos talzinhos em todo lugar que a gente passasse, sabe? Tudo que a gente pudesse oferecer, que a gente pudesse dar, sem vergonha, sabe? Sem vergonha mesmo. Claro que realmente é difícil, eu sei que é muito difícil, porque a gente é muito apedrejado, né? Acontece muito a gente ser violentado. Mas Deus é maior, né? Ele é a nossa esperança. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
Mais alguém? Acho que o Rian quer falar, né? Né, Rian? Acho que você tá querendo falar alguma coisa, Rian? Não. Tá me ouvindo? Ah, tá me ouvindo. Vai lá, Guilherme, desculpa aí, eu te interrompi. Não, só para partilhar aqui, tipo, quando tu falava, surgia muita inquietação em meu coração, né? Ficava muito inquieto. E Deus me fez lembrar de uma música do nosso irmão Danilo, lá do Jovem Sagrado de São Paulo, que é mais ou menos assim, que ele fala assim: levanta para marchar, sarados, porque tua missão não acabou. Jesus te chama para salvar vidas, pregar a palavra e levar o amor. Então é essa inquietação que gerou em mim e queria passar para vocês. Vem de Deus isso aí, viu, meu irmão? Rubem, eu acho que o Espírito Santo agiu aí, porque era 40 minutos, não caiu a live nem nada, né? E Pois esse negócio é 40 Deus é minutos bom. mesmo. Acho que a gente já passou dos 40. Exatamente. Graças a Deus. E aí, minha gente, eu acho que agora eu tenho que deixar vocês, né, para vocês continuarem o retiro. E eu deixaria atrapalhar vocês agora.